pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um Nilza Responde. Eu pedi para vocês interagirem comigo lá no meu Instagram, que é esse daqui para quem não me segue, ó, Nilza_Siciliati. E vocês fizeram algumas perguntas e eu vou estar respondendo aqui hoje para vocês, especialmente sobre o meu trabalho lá no INSS, algumas dúvidas que vocês tiveram e colocaram lá no Instagram sobre isso. Então vem comigo. Então, a primeira pergunta aqui que me fizeram, eu fiz mais ou menos por ordem de assunto para ficar mais fácil na hora de estar respondendo aqui para vocês. A primeira pergunta é: quanto tempo demorou para você ser nomeada nas 2 vezes que você passou? A primeira vez que eu fiz o concurso do INSS foi em 2012 para o cargo de técnico. E aí eu passei em 4º lugar numa agência que eram apenas 2 vagas. Então eu fiquei na lista de excedentes. Então eu não fui chamada com tanta rapidez. Eu fiz em 2012 concurso, em 2013 eu fui chamada e assumi no mês de abril. Então mais ou menos demorou 1 ano nesse inteirinho entre a prova e a nomeação. Então 1 ano. Na segunda vez que eu fiz concurso, em 2016, a prova foi em maio, e eu fui nomeada em dezembro, assumi no finalzinho de dezembro. Então durou pouquíssimo tempo, já saiu a nomeação. E esse concurso de 2016 eram 2 vagas, aí esse concurso era abrangência por região, por gerência, e eu fiquei em 2º lugar e eram 2 vagas. Então eu fiquei dentro das vagas, nesse último concurso não chamou ninguém de excedente. Então a segunda pergunta é: como foi quando você tomou posse e o que mudou na sua vida? Como foi o seu primeiro dia de trabalho? Quando eu tomei posse no INSS, eu já era servidora pública federal. Eu trabalhava no Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, que é um instituto de educação tecnológica. Então eu trabalhava num campus rural, ficava longe da minha casa. Então eu tinha muito tempo fora de casa. Quando eu assumi o INSS, eu tive um pouquinho mais de qualidade de vida, considerando que eu pude ficar mais tempo com a minha família, e também a questão remuneratória, que também aumentou um pouquinho, acho que praticamente quase dobrou o meu salário, que a área da educação ela não se paga tão bem para um cargo de nível médio. Então foi uma grande diferença na minha vida em relação a isso. Tem exame psicotécnico após a prova? Se tem, como foi? Pessoal, isso não existe exame psicotécnico para assumir o concurso do INSS e nem aquela investigação social. O que eles pedem é os antecedentes criminais, tá? Então, aí vem a próxima pergunta, né? Quais são os exames médicos pedidos? A gente passa por uma bateria de exames e passa por uma perícia médica para poder assumir, além daquela documentação toda comprobatória de escolaridade e tudo mais. Então, quais são os exames? Então anotem aí os exames que é pedido para poder assumir o cargo do INSS. Exames médicos necessários. São os exames laboratoriais, aqueles exames comuns de grupo sanguíneo, fator de RH, hemograma completo, glicemia, reação Machado Guerreiro, VDRL, PSA, no caso de homens acima de 40 anos. Gama GT, ureia, ácido úrico, creatinina. Tá? Raio-X do tórax, PA e perfil, exame de urina, colposcopia e citologia oncótica para as mulheres, que é aquele exame ginecológico, e exames cardiológicos, que é o eletrocardiograma com laudo, e no caso de candidatos com idade superior a 40 anos, aquele teste ergométrico com esteira. E também a avaliação psicológica com laudo, que deve ser realizada com o psiquiatra. Então todos esses exames são apresentados na perícia médica. Se na perícia o perito entender que é necessário realizar outros exames, ele também pode pedir, mas os básicos são esses daqui. Os novos servidores passam por algum treinamento para entrar em exercício? O curso de preparação para começar a trabalhar é difícil? Gente, não tem curso de preparação. Não tem. O que tem é um treinamento que você faz com os próprios servidores do INSS. Você acompanha eles no início, senta do lado, vê como eles atendem e você começa a
se inteirar dos sistemas, a ler a legislação, a verificar toda essa parte prática que você aprende realmente na prática. O que você tem que fazer são alguns cursos via internet, que tem um sistema próprio de cursos, o INSS oferece, que você faz tudo online. Mas para aprender mesmo o serviço do dia a dia, é na prática, tá, pessoal? O cargo de técnico tem estabilidade? Sim, é um cargo estatutário, tem a estabilidade depois dos 3 anos, tá bom? Aí também vem a próxima pergunta que tem um pouco relacionado a isso, o assunto relacionado a isso daí. Como são os 3 primeiros anos e as avaliações que são feitas? Nos 3 primeiros anos, você passa por avaliações semestrais, acho que é de 6 em 4 meses ou 6 em 6 meses, não sei, não lembro aqui exatamente. Mas você passa por uma avaliação da sua chefia imediata, que é ela que vai dar a pontuação lá, que tem a sua assiduidade, todos aqueles itens lá que consta na 8.112 para você ser avaliado. Mas é bem tranquilo, nunca tive problemas com essas avaliações periódicas de estágio probatório. Gostaria de saber se depois de alguns anos no INSS pode trocar de agência. Então, isso é a remoção. A remoção, ela pode acontecer, mas no INSS, o que acontece? Tem uma certa dificuldade em relação à remoção. Se você for fazer um concurso já pensando em remoção, não escolha uma agência que você fique presa nessa questão de remoção. Por quê? Porque você pode passar os 3 anos, que é o prazo mínimo, né? Estágio probatório, para depois você conseguir pedir uma remoção e não é certeza que você vai conseguir. Tem servidores que ficam anos tentando a remoção e não conseguem. Por quê? Porque essa remoção, ela tem que ser autorizada pela agência que você está lotado e pela agência de destino. Então, se a lotação ideal da sua agência, que você está lotado, ela estiver baixa ou dentro do ideal, a sua chefia não vai te liberar para ir para uma outra agência. Como nós sabemos que tem um déficit de servidores em todas as agências, é difícil conseguir uma remoção. Então, quando você escolher a agência ou a gerência executiva para a qual você vai fazer o seu concurso, tenha em mente que a remoção ela pode ser demorada. Não conte com isso. Já fique sabendo que você pode ir para uma agência e ficar muitos anos lá. Tá bom, gente? Próxima pergunta. Um técnico pode chegar a ganhar até quanto? Olha, o técnico, ele começa com R$ 5.300, em torno disso. Isso bruto. O líquido está em torno de R$ 4.500. Aumento a gente não tem, já vai fazer 3 anos sem aumento. Então, e nem tem perspectiva de aumento no funcionalismo público tão já. O que nós temos é uma progressão que todo ano você sobe de letra e de nível, que te dá aquela progressão automática de ano em ano. Então é isso que nós temos. Para chegar no topo, são 16 níveis para chegar no topo. Então com 16 anos, você chega no topo da sua carreira, que hoje está em torno de R$ 8.000, por aí, tá, gente? De técnico. Quando você erra a análise de um processo, isso pode trazer consequências para o servidor? Muita consequência. E o que pode acontecer? Você pode sofrer um processo administrativo disciplinar se caso você tiver um erro, ou agir de má fé, ou um erro grosseiro, como se diz. Você pode arcar, inclusive financeiramente, com aqueles valores. Por exemplo, se você conceder um benefício indevidamente e o segurado receber lá por 1 ano. E aí é verificar esse erro e é verificado que houve um erro grosseiro, você não se atentou para a legislação, para os requisitos para conceder aquele benefício, então você pode estar devolvendo esses valores. Caso o segurado, por exemplo, não devolva, a administração pode entrar com um processo contra você e você ter que devolver esses valores e também, se for constatado má fé, você ser demitido, exonerado do cargo, tá bom? Então tem que ter muito cuidado na hora de analisar um processo dentro do INSS. É muita responsabilidade que nós temos na análise dos processos. O INSS oferece bolsa de estudos? Sim, é um benefício muito legal que o INSS oferece. Inclusive, eu estou fazendo uma pós-graduação com bolsa 100% oferecida
reconhecida pelo INSS. Tem colegas que se graduaram na faculdade de Direito 100% com bolsa do INSS. Então, acho que de 2 em 2 anos tem processo seletivo para você concorrer a essas bolsas de estudo e é muito bacana para incentivar os colegas que estão querendo aumentar a sua escolaridade, fazer uma especialização, e eu acho bem bacana esse incentivo do INSS. Só existe analistas nas grandes cidades ou no interior também? Analista do Seguro Social, que é de nível superior, a maioria fica lotado nas gerências executivas, que é capitais ou cidades mais metropolitanas. O que tem hoje nas agências menores... Opa! Ô Google, não estou perguntando nada para você. O que tem hoje nas agências menores são os analistas com formação em serviço social, que é no caso o meu cargo. E aqui eu já entro na pergunta que outro colega aqui colocou, o que faz um analista com formação em serviço social? O meu cargo de analista, como é uma área bem específica, eu faço avaliações sociais para quem está requerendo o BPC, que é o benefício de prestação continuada. Então, nós fazemos avaliações sociais, nós fazemos parecer social, quando principalmente é determinado pela junta de recursos que vem em diligência, e aí a gente faz parecer, a gente faz visita domiciliar. Nós atendemos ao público na agência também através de orientações e informações. Então, esse é nossas funções, atribuições específicas dentro da instituição. Nós também, a maioria dos assistentes sociais trabalham no PEP, que é o Programa de Educação Previdenciária, fazemos palestras para informar os segurados sobre os seus direitos e as formas de requerer os benefícios. E também a reabilitação profissional. No meu caso, eu trabalho com serviço social e com reabilitação profissional. Nós atendemos os reabilitandos na agência. E também todos os trabalhos administrativos também podem ser feitos pelos assistentes sociais, desde que é respeitada a nossa especificidade da profissão. Aí aqui pergunta também, você usa tudo que estudou no seu dia a dia? Não, de jeito nenhum. O que eu mais uso é a legislação previdenciária, porque a gente faz muita orientação direto aos segurados ou aos requerentes dos requisitos para ter acesso àquele benefício. Então você precisa saber quantos meses de carência precisa a pessoa ter para requerer aquele benefício. Todas as legislações que englobam principalmente os benefícios e as contribuições do segurado, você precisa saber para dar uma informação e orientação correta, tá bom? Qual é o programa usado no INSS? LibreOffice? O BR Office a gente mais usa, que é LibreOffice, BR Office, é tudo meio parecidinho ali. A gente não usa o Office, o Word, Excel, a gente usa o Writer, Calc, e é todo o sistema do INSS desses programas, mas é bem tranquilinho, para quem não tem conhecimento, só conhece o Word, Excel, é facinho de pegar, é tranquilo. No dia a dia, você tem muito cálculo com porcentagem? Graças a Deus, nenhuma, porque eu sou péssima em cálculos matemáticos. Então, se você precisar calcular uma contribuição, tem um sistema próprio que vai lá e faz o cálculo para você, já o cálculo prontinho. Então, não precisa se preocupar com isso, tá bom? Como descobrir as agências de 30 horas por semana? Até lá no meu Instagram colocaram essa pergunta para mim, eu respondi e salvei lá nos destaques. Como que você faz? Porque às vezes você quer fazer o concurso e quer fazer exclusivamente com agência de 30 horas. Então você vai no aplicativo Meu INSS, lá vai ter o ícone Encontre Sua Agência. Você entra nesse ícone e coloca o CEP da sua cidade ou da cidade que você quer pesquisar. Colocou o CEP, lá vai ter o endereço da agência, até o nome do gerente e o horário de atendimento. Se lá tiver o horário de atendimento, por exemplo, das 7 às 17 horas, então faz turno estendido. Turno estendido são 2 turnos de 6 horas. Ou se tiver das 8 horas às 18 horas ou 19 horas. Então sempre que
o atendimento for até bem à tardezinho ou comecinho da noite, é porque tem 2 turnos de 6 horas. Então essa agência, ela faz 30 horas, tá bom? Se tiver, por exemplo, das 7 até as 13 horas de atendimento, é porque a agência ela não tem turno estendido. Faz só um turno de atendimento, então você vai fazer o quê? Um horário de 8 horas. Então são horário até as 13 atendendo ao público e depois até o final do expediente com trabalhos internos, tá bom? Aí perguntaram assim, qual o valor da remuneração de quem trabalha 6 horas diárias? Se você já tiver numa agência que faz esse turno estendido, o valor da sua remuneração vai ser na totalidade, não vai ter desconto por você fazer 6 horas. Você vai ganhar a mesma coisa de que um técnico que trabalha 8 horas por dia, tá bom? A jornada de trabalho é respeitada ou há necessidade de extrapolar? Olha, desde quando eu trabalhava como técnica, nunca houve a necessidade de extrapolar o horário. Até porque a administração pública federal ela não te paga hora extra, então ela nem pode fazer isso, tá bom? Então você vai trabalhar sempre dentro do seu horário. A agência que você trabalha tem déficit de servidores? Sim, muito. Esse ano, 40% dos servidores da minha agência aposentaram. Então nós estamos com um déficit tremendo. E não é só na minha agência. Todas as agências da minha gerência executiva, da minha região, estão com déficit. Nós temos 3 agências com apenas um servidor trabalhando. Então tá um caos, tá muito difícil mesmo. Inclusive, lá na minha agência já pediram para assistentes sociais também fazerem análise de processo de BPC, porque nós temos muitos processos parados aguardando análise. E essa é uma realidade nacional. Então tem déficit de servidores, está necessitando fazer esse concurso. Até me pergunto aqui, vai ter concurso esse ano? Gente, pelas manifestações dos gestores, dos políticos aí que estão no alto escalão hoje, eles dizem que não. Paulo Guedes já afirmou que não, o presidente do INSS já afirmou que não. Primeiro eles vão reorganizar a casa, fazer algumas alocações de servidores, por exemplo, igual estão falando aí da Infraero, que vão colocar os servidores da Infraero, vão alocar no INSS. Mas esses são questões pontuais que não vai resolver o problema da instituição como um todo. Então, esse pessoal da Infraero vai ser alocado em apenas algumas cidades. E as outras cidades? E os outros estados? Como que vão ficar? E também essa questão do bônus, acho que prazo é até amanhã, se eu não me engano, para quem quiser aderir a esse bônus para analisar processo com mais de 45 dias, processo com irregularidades. Então, eu acredito que vão ser poucos servidores que vão entrar nesse bônus. Por quê? Porque você tem que trabalhar além do seu horário. Tem muita gente que não tá afim disso. A não ser que queira, sei lá, ficar 24 horas trabalhando para ganhar um bônus aí bom, grande. Não sei, depende da prioridade também de cada servidor. Mas, por exemplo, lá na minha agência, acho que 1 ou 2 só que vão aderir a esse programa de bônus, que é para conseguir analisar todos esses processos que estão com mais de 45 dias, que são milhares de processos. Muitos processos. Então, eu acredito que essa questão do bônus não vai resolver o déficit de servidores. E eu espero que esse concurso saia o quanto antes, porque é uma realidade e o governo sabe desse déficit. Então, o primeiro concurso que eu acho que quando começar a autorizar, que eles vão autorizar, vai ser o concurso do INSS. Então, se você pretende fazer o concurso do INSS, continue estudando, não pare de estudar, vai trabalhando nessas matérias básicas, vai trabalhando direito previdenciário, e se você tiver também uma oportunidade de fazer um concurso estadual, municipal, perto de onde você mora, faça também, né? Abra o leque aí, como eu disse em outros vídeos aí que eu falei sobre isso, abre o leque de possibilidades para outros concursos. Tá bom, gente? Um beijo para vocês, obrigada pela participação de todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau!